Olá! Hoje você assiste um programa especial que será todo dedicado a debater as manifestações que estão ocorrendo em todo o país. No programa nós vamos tentar falar quais são as alterações que essas manifestações causam e também como elas surgiram. Para falar mais sobre o assunto, o programa traz um debate ampliado com 3 convidados. Ou então temos aqui no estúdio o professor Pedro Célio, que é da Faculdade de Ciências Sociais e também sociólogo, professor Luiz Signatis, que é professor da Faculdade de Comunicação e faz pesquisa em política, e também o professor Flávio Sofiati, que é da Faculdade de Ciências Sociais também e é sociólogo. Gostaria de agradecer a todos e por terem vindo aqui para discutir esse tema. Muito bem. Bom, o tema está aí no país. Eu acho que a nossa obrigação como cidadãos e como pesquisadores da academia é tentar, dialogar com esses movimentos e aplicar aquilo que a atividade de pesquisadores universitários nos oferece como uma maneira de contribuir com o debate. Agradeço também a vocês. É um prazer enorme estar presente aqui no programa Conexões, na TV da Universidade Federal de Goiás, e para falar de uma temática que realmente tem uma importância muito grande. Essas manifestações percorrem o país, estão modificando a agenda pública, a agenda política do país e, evidentemente, alguma coisa tem que acontecer. Tá certo. Olá, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui hoje debatendo esse tema, que é um tema interessante do ponto de vista da política, mas também do ponto de vista de entender as novas gerações, as juventudes que estão nas ruas. Isso que nós estamos chamando hoje de Partido das Ruas, e o que eles querem, as reivindicações e aquilo que precisa ser mudado no nosso país para melhorar a nossa democracia, a nossa sociedade. Bom, mas antes de começarmos o debate, você assiste agora uma reportagem especial que foi produzida pela UFPR-TV, TV da Universidade Federal do Paraná, que fala um pouquinho do histórico dessas manifestações. 20 centavos. 2 moedas. Foi por 20 centavos que milhares de brasileiros saíram às ruas. O aumento da tarifa de ônibus, trem e metrô em São Paulo motivou o início das manifestações. Mas de 6 de junho para cá, os protestos ganharam força. E agora é por bem mais do que 20 centavos que eles continuam. Cidadão, vem à rua! Essa luta também é sua! O movimento Passe Livre, que organizou os atos em São Paulo, surgiu em 2005 em Porto Alegre e luta por um transporte público gratuito. Mas nunca uma manifestação tinha repercutido tanto. As ações violentas da tropa de choque no primeiro dia de manifestação chamaram a atenção e brasileiros de vários estados decidiram demonstrar apoio aos paulistanos. Foi pelas redes sociais que o protesto ganhou força e adeptos. É um movimento novo, complexo e inédito. Lembrando que apenas numa das redes sociais, o Facebook, nós já temos hoje quase 70 milhões de brasileiros, mais o Twitter e várias outras inserções. Então, esse fenômeno deve ser estudado como um comportamento coletivo. No dia 17 de junho, o movimento se espalhou pelo Brasil todo. Foram mais de 250 mil pessoas em pelo menos 28 cidades. Curitiba não ficou de fora. Os manifestantes lotaram a Praça Santos Andrade durante o movimento que começou na Boca Maldita. Nós temos trabalhado há muito tempo esse conceito da participação dos nossos jovens estudantes nas grandes pautas nacionais, dos nossos professores, dos nossos servidores técnico-administrativos, a discutir os grandes problemas da sociedade. Aliás, é o que a gente mais prega, que a universidade seja cidadã. Então eu acho que esse é o momento em que temos que celebrar essa cidadania. Segundo a polícia, 10 mil pessoas participaram da manifestação em Curitiba, mas os organizadores acreditam que mais de 20 mil manifestantes foram às ruas. Foi Letícia que criou o evento no Facebook, convidando os curitibanos a participar dos protestos. Nem ela poderia imaginar que tantas pessoas iriam aderir ao movimento. Como tudo estourou nacionalmente naquela semana, eu trouxe essas pessoas que eu já conheço para conversar e dizer, olha, eu acredito que é o momento da gente fazer um evento, chamar o pessoal para fazer um ato em solidariedade ao que está acontecendo em Porto Alegre, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Foi impressionante porque eu decidi fazer isso 10 horas da manhã, no mesmo dia. Já haviam 250 pessoas para protestar com a gente na rua, sendo que em Curitiba é muito difícil no mesmo dia. Até em um mês você não consegue juntar 250 pessoas, então em um dia foi incrível. E no dia seguinte a gente era 2.500 pessoas. 3 dias depois, como todo mundo viu, 20 mil pessoas na rua e no momento a gente tem 50 mil pessoas confirmadas para o próximo ato.
Hoje, pelas ruas, é fácil perceber que o apoio às manifestações de São Paulo é só um dos motivos para o protesto. Em todo o Brasil, os manifestantes pedem melhorias na educação, transporte, saúde, dizem não à PEC 37 e à corrupção. É uma forma de pressão que vem de fora do sistema político, de fora dos partidos, de fora dos sindicatos, praticamente de fora de todas as instituições. E ele tem essa performance de rua, é uma performance também de um movimento que é novo e inédito e também não tem nenhuma agenda em comum. Então não sabe até que ponto ele terá sucesso ou se o sucesso desse movimento significará também a sua desmobilização. Mas a pluralidade não é apenas de vozes e reivindicações, é também de comportamentos. Em alguns protestos, pequenos grupos praticaram atos de vandalismo e a polícia precisou intervir. O importante é conseguir explicar para cada um que está querendo trazer a sua própria pauta, a sua própria indignação e também as suas novas reivindicações, é que uma grande mobilização popular sem uma pauta definida normalmente não traz resultados. Um dia depois da primeira mobilização nacional, a presidente Dilma Rousseff se pronunciou. O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. Em São Paulo e no Rio, as tarifas já baixaram. Na capital paulista, o preço da passagem voltou a ser R$ 3,00. No Rio, ela recuou para R$ 2,75. Em outras capitais, como Brasília e Belo Horizonte, o valor não foi reduzido. Já em Curitiba, a passagem baixou para R$ 2,70 na quinta-feira. Até agora, o que aconteceu de concreto foi a redução do PIS e COFINS, que permitiu uma redução de 11 centavos na tarifa técnica. O que é isso? É o valor que é pago às empresas. Este valor hoje é de R$ 2,99 e Curitiba estava cobrando R$ 2,85. Ou seja, essa diferença a Prefeitura de Curitiba que está assumindo. Vamos comunicar à FIFA, à CBF e o Comitê Organizador da Copa. Curitiba está fazendo tudo o que é possível para garantir os investimentos, os prazos e fazer da Copa um grande evento também na capital. Mas vamos cortar a publicidade dos gastos para a divulgação da Copa, um valor que poderá ficar próximo de 6 a 8 milhões de reais. Nas concentrações vale de tudo. Pintar o rosto, cartazes, escalar um lugar estratégico também conta. Nas manifestações, a visualização é o principal. Motivos são diversos, mas o principal é mesmo o transporte público. A tarifa sobe 20 centavos e o reajuste ganha um slogan nas redes sociais. As redes sociais estão colaborando para chamar mais gente. Claro, não vai faltar revolto, não vai faltar gente com vontade de mudar o país. Estamos sendo roubados, estamos pagando muito imposto e não estamos tendo nada em troca disso. Um exemplo é o transporte público, que eles falam que é público, mas não é público, é privado. Que esses donos de empresa fazem o que querem, aumenta. Você não vê nenhum político falando dos donos de empresa, só fala que tem que aumentar, que tem que aumentar. Antes do dia D, onde todo o Brasil se mobilizou, houve vários encontros públicos que motivaram grupos sociais, frentes partidárias e o principal, o movimento estudantil. A mobilização do último dia 20 de junho, que aconteceu aqui, foi a maior delas. Oficialmente, a polícia divulgou o número de 20 mil pessoas, mas os manifestantes contestam. Há quem aponte 50, outros 70 mil. Mas o fato é que as principais avenidas do centro, as maiores, estavam totalmente lotadas. Sem discussões, tinha muita gente. Gente de todo tipo, idosos, crianças, famílias inteiras, que abraçaram a causa de quem usa os coletivos. A minha filha que me chamou, pai, vamos no protesto, veja o senhor falando que o senhor foi em Direta Já, que o senhor foi no Fora Collor, que o senhor foi lá em Brasília, lá naquela revolta dos anos 80, vamos, porque ela tem esse espírito patriota. É uma passeata justa, da paz, em que o povo grita e os governantes precisam ouvir o grito das ruas, do povo. A gente precisa de alguém para escutar as nossas reivindicações, escutar o que a gente tem para falar, escutar o que o Brasil precisa. Após horas de caminhada pelo centro de Goiânia, os manifestantes chegam à Praça Cívica. Eu vejo, acho que como um momento de mudança radical. Acho que o que está se lutando aqui
não é por uma coisa específica, mas acho que é um momento, esgotou, a paciência das pessoas esgotaram. Acho que o povo quer uma mudança, mas uma mudança de forma geral. Esse é o exemplo, é o retrato do formigueiro. E o formigueiro saiu. Isso significa que basta, o povo está dando um basta, um chega na hipocrisia, um chega na falta de moral, um chega no dinheiro por baixo do pano. Frases que expressam a indignação brasileira diante da desigualdade, dos investimentos indevidos. Pintar a cara de verde e amarelo nesses dias de protesto tem outro sentido. Os brados são como de uma torcida organizada que decidiu gritar nas ruas. A gente luta não apenas pela redução da passagem que foi conquistada, mas pelo transporte público que seja pensado de outra forma. E além disso, além das lutas do transporte, temos aqui várias causas populares, uma revolta popular que se alastrou pelo Brasil inteiro. Bom, para começar, acredito que seja uma coisa que todas as pessoas gostariam de entender, gostariam de saber mais. Como que surgiram essas manifestações? Por que, neste momento, as pessoas tiveram vontade de sair às ruas para protestar? Quem gostaria de começar a falar sobre isso? Professor? Professor Pedro Célio. Bom, o modo como a comunidade toda, os intérpretes da vida brasileira estão vendo essa manifestação tem sido de muita perplexidade, de alguma surpresa. Eu creio que nós não temos o direito de dizermos ou de nos sentirmos completamente surpreendidos. A tradição recente de nosso país vem evidenciando motivos de insatisfações assim grandiosas e crescentes e até mesmo graves, né, preocupantes, de várias maneiras. Se nós pegarmos os motivos que geraram o movimento Ficha Limpa, por exemplo, nós vamos ver que ali já havia muito disso, né? Se nós lembrarmos do roteiro do noticiário de televisão sobre manifestações populares localizadas, porém muito diversificadas, mas localizadas sobre temas da insegurança nas grandes cidades e do modo com que a população em geral critica as omissões e os descasos das autoridades e dos governantes com relação aos problemas causadores dessa insegurança, se nós lembrarmos dos problemas de escândalos de corrupção, que num período talvez mais rápido, se a gente puder lembrar tudo o que tem acontecido e movimentado a opinião pública entre o Mensalão e o episódio da Operação Monte Carlo, é uma sequência de fatos causadores de indignação que vão, de certa maneira, desgastando a relação do brasileiro com as suas autoridades, com os seus governos. Há muita novidade no que aconteceu nesse último mês, em maio, junho, aqui no Brasil. De fato, há. Agora, surpreendente, talvez mais na forma do que no conteúdo. Essa é a minha primeira leitura. Bom, professor, por que você acha que, nesse momento, surgiram essas manifestações? O professor Pedro Célio tem razão. O que tem acontecido no país é a eclosão de uma série de insatisfações. O que eu vejo de novidade nesse movimento, isso aí respeitando a presença de sociólogos e politólogos aqui dentro e tentando trabalhar especificamente o meu campo de estudos, que é a área de comunicação, eu observo assim, manifestações populares que surgem no Brasil sem uma pauta específica, quer dizer, uma pauta difusa, uma série de reivindicações específicas, não legitimadas por uma liderança única, com rejeição inclusive da presença de bandeiras e de caracterizações vinculadas a partidos ou a organizações específicas, ou seja, procurando produzir a imagem de que é a própria população indo às ruas e rejeitando de alguma forma a figura da representação, ou a própria política, a própria classe política, as instituições representativas da sociedade, tentando dar uma autonomia própria para esse movimento. E um vínculo bastante grande com as relações mediadas pela internet. Quer dizer, é um movimento que se parece muito com o Facebook. As pessoas vão às ruas, e majoritariamente jovens, mas há uma coisa interessante, não são só jovens que estão nas ruas. Se você for a essas movimentações, vocês vão ver os pais dos jovens acompanhando. Eu tive a oportunidade aqui em Goiânia de ver uma senhora idosa
devia ter aí os seus 70, 80 anos, com um cartaz, e no cartaz estava escrito assim: os meus netos vão se orgulhar da minha presença aqui. Então é muito interessante como é que a forma como a classe média vai às ruas e como diversas gerações acabam legitimando esse movimento social. Por que se parece muito com as redes sociais? Porque é o modo Facebook de fazer as coisas. Você pega um pedaço de papel, escreve alguma coisa no cartaz, que normalmente se vincula a uma reivindicação pública, expressa essa insatisfação geral de uma forma particularizada, leva para as ruas e lá você junta os amigos, as pessoas, fotografam isso para colocar na internet. Então há um vínculo bastante grande com esse modo de expressão pública que tem se caracterizado o Facebook, o Twitter, a internet de uma maneira geral. E esse vínculo é muito interessante, ao mesmo tempo que é a eclosão de uma manifestação que questiona as instituições representativas e, como disse o professor Pedro Célio, revela uma fragilização do reconhecimento, da legitimação dessas instituições e chama o Estado para reagir. De fato, os governantes, o Estado tem procurado reagir de alguma maneira para dar conta de efetuar de novo a liga com essas manifestações e com a população. Como sempre acontece, um teste para a nossa democracia e eu acho que o país tem passado bem por isso. Professor, o senhor que estuda especificamente juventude, como é que é o papel dessa juventude nessas manifestações? Como é que o senhor vê essas manifestações? Pois é, uma das coisas que me perguntam sempre é: a juventude saiu da inércia? E eu costumo dizer que não. Na verdade, os adultos passaram a aderir aos interesses, né, e manifestações dos jovens. Porque se formos levar em consideração a história recente, a gente vai perceber que no final dos anos 90 os jovens já tinham ido às ruas, em Seattle, depois em Gênova, e o ano passado no Occupy Wall Street. E em todas as manifestações de rua que a gente tem no Brasil, na América Latina ou no mundo, a presença juvenil ela é significativa e são eles que dão o pontapé inicial para o início das manifestações. E é interessante porque eles chamam a atenção da sociedade em geral para uma coisa que é fundamental. A gente percebe, de fato, essa diluição das reivindicações, mas isso, do meu ponto de vista, expressa uma crise nas instituições, uma crise das instituições. Os jovens hoje, por estarem sendo desassistidos do Estado, da sociedade em geral, acabaram pensando formas de se organizar e de atuar para além das instituições. Então eu percebo hoje, nessa nova geração, um desinteresse com relação ao Estado, aos partidos, ao sindicato, inclusive com relação às igrejas. Mas isso não significa que eles são religiosos, apolíticos. Na verdade, eles pensam maneiras de estarem na sociedade à margem dessas instituições que não os representam. Então, essa fragmentação, que é a expressão também dessa lógica de se organizar por meio das redes virtuais, a maneira de se organizar hoje dessa geração é por meio da internet. Né? Eles se sociabilizam por meio desses mecanismos, né, que você encontra na cybercultura. Então é fundamental entender que nós, adultos, né, os setores organizados da sociedade civil, precisam assumir, junto com essa nova geração, né, essas reivindicações e pensar junto com eles, né, o que fazer para, de fato, melhorar a nossa democracia. Eles deram um pontapé inicial fundamental. Olha, as instituições estão em crise e elas não funcionam mais. O partido, o sindicato, a igreja, o Estado. Né? Agora nós, enquanto sociedade civil, precisamos pensar junto com eles o que fazer. Porque, de fato, é o pontapé inicial. Mas apenas a ação direta nas ruas não resolve os nossos problemas. A gente teve, por exemplo, ano passado em Goiás, uma manifestação importantíssima em torno do Fora Marconi, e aquilo foi maravilhoso, mas não teve, de fato, uma consequência. O ano que vem tem eleição, provavelmente o governador era candidato e a gente não sabe se aquilo de fato vai resolver. Então é preciso pensar alternativas, junto com os jovens, que de fato produzam transformações que são fundamentais para consolidar a nossa democracia. Né? A nossa Constituição, ela prevê a democracia representativa, mas também a democracia participativa. E esse aspecto da nossa democracia está um pouco defasado e ele precisa urgentemente ser melhorado. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, você continua conferindo o debate sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o país.
Conexão já está de volta e o programa continua discutindo quais são os desdobramentos das manifestações que estão ocorrendo em todo o país. Estão aqui no estúdio com a gente para discutir mais sobre esse assunto o professor Pedro Célio, que é da Faculdade de Ciências Sociais, o professor Luiz Signatis, que é professor de comunicação da Facombi, e também o professor Flávio Sofiati, que é também da Faculdade de Ciências Sociais. Bom, há uma ideia do apartidarismo nessas manifestações, em certos momentos até certa violência contra partidos, contra manifestações de órgãos ligados a partidos também, mas no entanto há uma discussão muito grande, principalmente agora, em relação à direita e esquerda no país, a posições políticas. Como que vocês veem isso nessas manifestações? Bom, nós estamos saindo de um primeiro estágio da percepção sobre o significado desses movimentos para uma segunda fase, como você disse, né? Num primeiro momento, o que foi generalizado foi uma unanimidade, até uma espécie de politicamente correto, foi o reconhecimento de que as manifestações são legítimas, são positivas, necessárias para o país. Então esse reconhecimento até aí não se discute, né? E em segundo lugar, também, né, de que estas manifestações acontecendo no Brasil demonstram que o país é democrático. Quer dizer, tudo isso é um preâmbulo, tudo isso são as preliminares daquilo que interessa. Vamos discutir então o conteúdo, a essência das coisas. Essa essência está nos próprios movimentos, na qualidade das vozes que se colocam através das suas bandeiras, dos seus cartazes, né, das reivindicações que são colocadas. Para mim, eu já consigo enxergar alguns pontos e me parece que a imprensa tem também afunilado, de certa maneira, isso. A heterogeneidade dentro desses movimentos é algo assim total e dificilmente nós ainda podemos localizar algum ponto de hegemonia ou uma espécie de aglutinação ideológica que nos dê a marca do movimento. Para onde ele vai? Não, isso não está colocado. De certa maneira, isso é positivo e também preocupante, né? Positivo porque preserva a autonomia dos diferentes segmentos sociais se colocarem e tentar disputar o espaço na esfera pública para influenciar a seu modo. Para mim, o grande exemplo característico disso foi o tema da promotoria pública em relação à PEC 37. Criou-se uma ideia rapidamente em torno da reivindicação necessária à atuação livre do Ministério Público. E isso vingou, né? Isso, de certa maneira, vingou. Agora, preocupante porque todo movimento que não tem uma direção colocada do ponto de vista da sua finalidade política, quando eu digo finalidade, todos têm, né? Mas eu estou dizendo isso unificadora e articuladora diante dos negociadores. Quem vai negociar com quem? Para dizer, bom, as conquistas estão claras, são essas, os limites dessas conquistas estão colocados, então é possível já preparar o terreno, recolher a tropa e preparar o terreno para os próximos movimentos, né? Discutir a continuidade da estratégia e das ações. Então isso dificilmente será colocado. E quando o movimento político, por mais assim qualificado e aprovado moralmente que ele seja, né? Quando ele não tem rumo, a gente não sabe o momento de parar, de avaliar os ganhos e perdas, né? De alterar a estratégia. Então isso do ponto de vista político é complicado. Isso gera situações difíceis. Eu tenho dois exemplos que eu não sei se os colegas vão concordar e talvez provocando um pouco, né? No Chile, em 1971, aconteceu isso, né? As massas, grandes movimentos foram às ruas contra um governo progressista, um governo que depois, né, e isso abriu espaço para uma ditadura terrível, né, reacionária. No Brasil, nas vésperas de 1964, grandes massas foram às ruas, famílias, em nome de Deus, inclusive, foram às ruas, né, com um condimento moral, um condimento ideológico, baseado de legendas contra a corrupção e contra as instituições políticas. Interessante isso. Deu na ditadura de 64 no Brasil. Então, é necessário que esse elemento da negociação política seja colocado. E o elemento que nós temos aí são as nossas instituições tradicionais. Então, a regeneração dessas instituições, para mim, está na ordem do dia como um produto principal dessas manifestações. Os partidos, o parlamento, a credibilidade do Estado, as políticas públicas, né, e o modo de gastar o dinheiro do povo, tudo isso é o que
está sendo cobrado e exigido. E talvez seja esse um mote unificador dessa diversidade de bandeiras. Eu identifico uma coisa interessante, aproveitando inclusive o mote que o professor Pedro Célio coloca. De fato, o movimento começa com uma pauta difusa, não há uma reivindicação específica, nem há uma liderança unificada. Isso complica muito para o Estado e as instituições reagirem, porque o Estado é focado, ele tem os seus princípios. Então, ele quer que a sociedade se manifeste da forma como ele consiga atender, a fim de que o processo se dê corretamente. O problema é que é justamente essa relação que é problemática, é que tem sido talvez a geratriz principal dessa movimentação toda, a insatisfação com a lógica específica do Estado. Eu observei que na semana passada houve um ponto que foi característico disso. A presidenta Dilma vai à televisão e especifica ela própria quais seriam os pontos que o Estado adota como reação. E nesse momento ela não apenas introduz a reação do Estado, posiciona a reação do Estado nesse movimento, como ela tenta pautar aquilo que não estava em pauta. Então ela trabalha a questão do transporte, trabalha a questão da saúde e a da educação, aquela coisa da verba do petróleo. E ao final fala da reforma política e das pretensões do compromisso que ela tem com a reforma política. Com isso, ela realiza isso que o professor Pedro Célio faz. Disse que é a legitimar o movimento enquanto tal. Né? Não seria de se esperar outra coisa. Não só a presidenta Dilma, como, em geral, as pessoas que governam o país hoje, quando na juventude fizeram parte de movimentos semelhantes a esse. Foram para as ruas para lutar contra a então ditadura militar. Então é natural que nesse momento eles reconheçam essas movimentações e evidentemente legitime o que está posto na sociedade. Nesse sentido, eu acho que é o primeiro teste que a nossa democracia tem e ela passa nesse teste. Quer dizer, ao invés de fazer um enfrentamento brutal dessa movimentação, ao invés de caracterizar como desordem generalizada, ela legitima o movimento. É legítimo que se vá às ruas e o Estado aceita. E há uma expressão específica, eu estou escutando a voz das ruas. Essa ideia de voz das ruas foi trazida também por ela. Só que ela tenta pautar. Né? E de fato, o atendimento que se tem que ser feito, o Estado tem que reagir, alguma coisa tem que mudar, porque uma movimentação de rua ela não é para sempre. Como disse corretamente o professor Pedro Célio, ela é episódica, ela tem que começar e tem que terminar. Do contrário, quer dizer, você não governa o país com movimentação, as ruas não governam. As ruas efetivam, elas posicionam na esfera pública aquilo que é o sentimento da população, em termos de se aproximando de uma expressão mais extrema. Agora, o Estado pautar isso é uma tentativa que ele vai fazer correntemente. O que é que nós estamos vendo agora? E a gente viu isso na PEC 37. Os partidos e as instituições vão tentar agora surfar na onda desses movimentos. Já que a agenda é difusa, deixa eu colocar a minha reivindicação, deixa eu aproveitar para colocar a minha temática. E deu certo, e parece que isso está dando certo. O Congresso Nacional reagiu imediatamente, rejeitou a PEC 37, vários dos parlamentares que eram a favor votaram contra, de Goiás somente um que manteve uma posição de certa forma coerente com aquilo que ele já tinha negociado. As negociações anteriores da PEC 37 todas foram abaixo, passou a prevalecer o ponto de vista específico daquele movimento. E assim, o que as instituições estão fazendo agora, inclusive o próprio Estado, é surfar na onda desses movimentos e ver até onde isso dá. A mim me parece que essa movimentação não é de curto prazo. Ela deve se estender até o ano que vem por conta de 2 episódios específicos, um de natureza política, que são as eleições do ano que vem, que evidentemente vão trabalhar a expressão, tentar expressar esse movimento, e o segundo, a Copa do Mundo, que é uma das temáticas que tem sido alvo desses protestos. Não tanto por causa do futebol ou por causa do significado do futebol, mas por causa da atenção que se espera que o mundo dê
a esse evento, e isso faz com que o movimento veja nisso uma oportunidade de aparecer a sua vontade para o país inteiro e ganhar com isso força simbólica para as estratégias que pretende. Uma coisa que me parece evidente é que essa mobilização de rua está sendo disputada pelos vários setores político-partidários presentes no Brasil, direita, esquerda. E é importante entender o seguinte: primeira coisa, eu, do meu ponto de vista, não vejo possibilidade de avançar na democracia brasileira sem as instituições partidárias, porque são elas que organizam, enfim, né, os interesses, as bandeiras, né, os grupos da sociedade para disputar o Estado. Né? Porém, é fundamental entender o ponto de vista da juventude, que é o principal protagonista nas ruas, para conseguir fazer o diálogo com eles. Não é? E nós estamos falando de uma geração que viu, primeiro, né, o governo Fernando Henrique, a perspectiva do PSDB, da social-democracia, né, de transformação e radicalização da democracia, que no final se consagrou num governo neoliberal. Em seguida, nós vimos 10 anos, né, do governo petista, né, que tinha a perspectiva de fazer a ascensão social, a transformação da realidade, e manteve a lógica neoliberal numa perspectiva social-liberal. Então, essa geração nova que está nas ruas viu esses 18 anos, né, e a história recente do Brasil é a história que eles vivenciaram. Então, quando eles estão falando contra os partidos, na verdade eles estão falando contra esses dois grandes grupos que agregam outros grupos partidários e que governaram, né, governam o Brasil há 18 anos. O contraditório desse processo é que quando você vai para as ruas, não são esses partidos em geral que estão. São principalmente os partidos da extrema esquerda e setores, né, da esquerda do PT. E são eles que são contraditoriamente hostilizados. Então, o fundamental é entender esse ponto de vista para dialogar com essa juventude. Eu lembro que aqui em Goiânia, na manifestação, um desses cartazes era direita, interrogação, esquerda, interrogação. E embaixo, né, a frase, eu quero ir para frente. Mas, na verdade, não se tem ainda um rumo. E a gente não pode exigir da juventude sozinha que ela pense um rumo. E foi muito interessante porque na manifestação da quinta-feira, aquela principal... 17 de junho. Pois é, de 17 de junho, você teve várias direções da passeata. A hora que chegou ali na Praça Cívica, foram para várias direções. Eu segui em direção à Praça Universitária. Chegando na Praça Universitária, os jovens começaram a gritar: vamos para 85, vamos para 85. Então é um pouco expressão dessa falta de rumo, né? Porque foram para várias direções, chegamos lá, o que vamos fazer? Né? Então, para mim foi enigmático. Né? Fábio, você me permite? Claro. Muito bom você ter levantado isso, eu concordo em gênero, número e grau quanto ao caráter, o enfoque partidário que você menciona aí, né? Agora, a construção simbólica desse movimento pode ser visto também naquilo que para mim se tornou a imagem mais consagrada dessas manifestações, que foi a máscara do Mistérios. Né? Então veja bem que do ponto de vista da formação cultural também, está ali o que essa juventude vê. Esse sentimento de frustração, de rejeição aos partidos, é compartilhado também com uma espécie de revanche ou de vingança. O V de Vingança. Então, o V de Vingança é o filme que fez a cabeça dessa moçada, junto com alguns Kung Fu, com algumas coisas do lixo cultural que chega por aqui. E nós, né, quando eu digo nós estamos dizendo nós, as elites intelectuais, os adultos, as pessoas que podem compartilhar a responsabilidade de dialogar com isso, nós temos que ter isso em mente. Claro, nós temos que alterar as nossas pautas culturais, os nossos currículos escolares, os nossos partidos políticos, os costumes dos nossos governantes, porque nesse período todo que você demarcou aí também, são os grandes escândalos de corrupção. Claro. A matéria mais pisada e repisada nas manchetes de imprensa. Sim. E até a maneira de estar na sociedade, de se organizar. Né? Os jovens hoje não topam muito aquelas reuniões do Partido Comunista, né, de 12 horas, sentados debatendo. É outra maneira de ser, outra maneira de pensar a política, é outra maneira de colocar a agenda política, né? É muito mais lúdica, então você vai para os eventos, é colorido, são os cartazes, porém é fragmentado e não tem de fato um rumo, né? uma bandeira que unifique, a não ser essa interpretação que eu faço da crise das instituições. E pensando bem, é de fato uma revanche por estarem desassistidos. Né? As juventudes em geral estão desassistidas hoje, né? E querem participar. Né? Eu costumo dizer o seguinte: para integrar os jovens na sociedade, é fundamental que a gente partilhe o poder com eles.
não é? E eles querem partilhar esse poder do ponto de vista mais direto, a partir da democracia participativa. Eu assim, só para concluir isso, eu acho que ambos têm razão num sentido específico. O Estado, os governantes estão diante de um nó górdio, quer dizer, desatar esse nó é extremamente difícil. Eu não vejo nesses movimentos uma contestação da própria democracia, um medo de que o sistema democrático não funcione. É interessante observar, a experiência brasileira é uma experiência de que a democracia teve sucesso. Talvez diferente do Chile, né, que lá a ditadura ainda tem uma cultura no Chile de que a ditadura organizou a economia. No Brasil, não, a ditadura desorganizou a economia e a economia foi reorganizada na democracia. Então nós temos uma visão que é positiva do processo democrático, e é dentro do processo democrático que esses movimentos acontecem. Eu não vejo, pelo menos não a curto prazo, nenhuma possibilidade de alguma intenção golpista surfar nesse movimento. De maneira nenhuma eu vejo uma intencionalidade autoritária dentro desse movimento, embora a gente não possa dizer para onde ele vai caminhar. Mas a mim me parece que não é a democracia, nem é um governo específico que está sendo contestado. Agora, ou seja, nós temos que resolver o problema no processo democrático. E caso esse problema consiga ser solucionado dentro da democracia, a democracia se reforça mais ainda. Por isso que eu acho que movimentações como essa testam o vigor da democracia. A democracia brasileira está claramente passando por um teste e precisa passar por ele para se reafirmar. Agora, não é contra a democracia, mas é contra as instituições que hoje representam a democracia brasileira. É como se a sociedade tivesse expressando a percepção de que o país melhorou, de que o país mudou, do ponto de vista econômico, houve uma distribuição de renda, a democracia se afirmou, mas a política que está aí é a política velha. Essa política nós não queremos, essa política não é digna de nós. O Estado ainda não funciona o suficiente para nós. Quer dizer, o país enriquece, mas o Estado não dá conta ainda do problema social, do problema do transporte, do problema da saúde, do problema da educação. Nós não temos ainda um Estado eficaz. Certo. Ou seja, é um nó górdio. Como resolver esse problema? A pergunta que às vezes eu faço e que talvez vá para o próximo bloco, seria interessante a gente perguntar se a reforma política pretendida hoje pela presidenta Dilma e hoje já bem mais fácil de tramitar no Congresso Nacional, seja por referendo, seja por plebiscito, como forma de legitimação social dessa reforma política, ela resolve o problema? Ela vai dar conta de produzir uma nova expectativa de satisfação que arrefeça esses movimentos, as pessoas possam voltar para casa, não precisem ir às ruas mais, na expectativa de que o país mudou, de que o país melhorou? Porque é preciso que alguma coisa aconteça. Então, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, o último bloco de debate, falando sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Não sai daí, a Conexões volta em instantes. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate as manifestações populares no Brasil. E estão aqui no estúdio o professor Flávio Sofiati, que é da Faculdade de Ciências Sociais, professor Luiz Signates, que é da Faculdade de Comunicação, e também professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais também. Então, no nosso último bloco, primeira pergunta vai para o professor Signates. Professor, qual que é o papel da mídia em toda essa manifestação, não só da mídia, televisão, rádio, mas também das redes sociais? Olha, a questão da mídia é uma questão muito interessante e a gente não falou nos blocos anteriores sobre isso e ela é muito interessante. Essas manifestações, elas se voltaram contra esses partidos, associações, o sistema representativo de uma maneira geral, mas elas se manifestaram também contra a mídia. E isso é muito interessante. Aí, contra a mídia, de uma maneira geral, a mídia tradicional, personalizada sobretudo pela Rede Globo de televisão. Nós tivemos repórteres sendo atingidos, né? Hostilizados, carros de transporte de repórteres sendo depredados. E isso é muito interessante por um ponto de vista específico. Aparentemente, a nossa mídia, a sociedade não sente que a mídia também represente em termos de informação e de imagem aquilo que a sociedade espera dela. Eu tenho interpretado isso da seguinte maneira. É fundamental que a mídia brasileira se repense como instituição.
que ela se repense. E repense, sobretudo, a relação dela com o Estado. No país inteiro, em Goiás, isso é típico, isso é específico, há um grau muito forte de dependência de jornais, rádios e televisões das verbas estatais. E para conseguir essas verbas, os jornais, emissoras de rádio e televisão, em geral, vendem o próprio editorial, vendem o próprio jornalismo, vendem a própria opinião. Esse modelo, aparentemente, está completamente fracassado depois dessas manifestações. A sociedade muito informada a partir da internet, que modificou a lógica de acesso à informação. Antes da internet nós tínhamos uma lógica assim, aquilo que não saísse na televisão ou não aparecesse nas manchetes dos jornais no dia seguinte, não aconteceu. A gente sabia das coisas a partir da mídia. Hoje em dia, a mídia sabe das coisas a partir da internet. A televisão sai correndo atrás da internet para saber o que informar, o que noticiar. O Barack Obama e o Marconi Perillo lançaram as suas candidaturas, o Barack Obama à presidência dos Estados Unidos e o Marconi Perillo ao governo do Estado, no Twitter. E depois que eles fizeram isso, a imprensa, a mídia correu atrás para fazer as entrevistas, para repercutir, para anunciar aquilo que já estava posto. Então a internet é hoje o grande repositório da informação e a própria fonte, não os profissionais de comunicação, mas a própria fonte é que está fazendo a manchete, é que está dando o furo. De forma que isso modificou a lógica. E como a internet é altamente interativa, ela cria possibilidades de interação que não existem na mídia tradicional, essa mídia está correndo atrás de uma lógica que não pertence mais a ela. De forma que essa falta de representatividade das instituições de mídia e o modelo de negócio da mídia tradicional está fracassando e esses movimentos são muito claros nesse sentido. Os empresários de mídia, as organizações de mídia têm que repensar o seu modo de ser. A internet veio aparentemente para ficar e ocupa um lugar exponencial no modo de organização desse movimento. As instituições partidárias, o Estado, as organizações sociais de uma maneira geral, os sindicatos, têm que se adequar a essa lógica nova. Isso significa o quê? Significa que a mídia não é mais um instrumento para ser usado para divulgar as nossas pautas. A mídia é um espaço de debate. A mídia funda, ela amplia a esfera pública. Ela não funda uma nova esfera pública, não, mas ela amplia as condições da esfera pública política brasileira. O lugar onde a informação e o debate passa a acontecer é na internet, numa cultura que intermedia com as mídias tradicionais e que se enovela de maneira complexa com elas. De forma que as instituições que queiram surfar na onda desses movimentos ou fazer valer, aproveitando essa movimentação popular e esse novo modo de ser, fazer valer a sua pauta de reivindicações, ela tem que estabelecer sistemas comunicacionais de diálogo com instâncias que a ultrapassam, utilizando essas redes sociais e se adaptar a esse novo momento que é muito interessante. A forma tradicional de fazer política e a forma tradicional de fazer jornalismo, de fazer comunicação, está degradando cada vez mais e precisa achar um novo modo de ser em face dessa nova configuração que aponte para o futuro. Para finalizar o nosso debate, queria saber a opinião, primeiro do senhor, professor, a respeito dessa proposta de reforma política e também do referendo que deve acontecer. Como que o senhor vê o futuro agora, depois que essas manifestações tomaram as ruas? O que vai acontecer agora? Pois é, se a reforma política for conduzida pelo governo, provavelmente não vai dar em nada, porque pela pauta que eu vejo hoje, a partir da presidenta Dilma, é mais uma perspectiva de tentar colocar panos quentes, né, de uma manifestação popular que é legítima, do que de fato ir profundamente naquilo que é fundamental de ser transformado hoje no Estado brasileiro com relação à democracia representativa. O fundamental é que as pessoas, né, nas ruas, continuem nas ruas reivindicando, né, as suas bandeiras, né, as suas pautas e exigindo que de fato a gente estabeleça uma reforma política onde a gente transforme radicalmente o sistema representativo hoje brasileiro. Nós temos que discutir, por exemplo, o Senado, né? Se a gente for ver do ponto de vista dos vários recortes de diferença social no Brasil, do ponto de vista de classe social, do ponto de vista de gênero e do ponto de vista étnico,
e você for olhar a configuração hoje de quem são os 81 senadores, fica evidente que as classes menos favorecidas, as mulheres e os negros, são pouquíssimamente representados no Senado. Né? O próprio Congresso, os 513 deputados, essa configuração também se estabelece. Uma diferenciação, né, com relação ao Senado, mas também na lógica de que nós temos hoje um governo que representa uma classe social determinada e específica. E isso fica muito evidente quando o Estado, seja ele federal ou municipal, ou até mesmo estadual, coloca a polícia na rua para, ao invés de pensar a questão da defesa da vida, né, leva em consideração a defesa da propriedade privada. O discurso da Polícia Federal hoje da Polícia Militar, desculpa, temos que manter a ordem. E, na verdade, dentro de uma lógica democrática evidente e radical, deveria ser, temos que manter a vida. Né? E manter a ordem no discurso hoje da Polícia Militar significa defender a propriedade privada. E o fundamental hoje para a polícia e para o Estado é defender a vida, e é isso que essa juventude, que esses grupos que se articulam por meio das redes virtuais querem. Querem ser integrados, querem ser incluídos, do ponto de vista da educação, da saúde, do ponto de vista do transporte. Não é? A principal pauta desse período agora da Copa das Confederações, além da própria Copa das Confederações e dos investimentos, foi esse. Não é? O aumento do ônibus acabou sendo o estopim que levou a juventude às ruas e, junto com elas, outros grupos, outras movimentações da sociedade civil com as suas bandeiras. Então, é fundamental que a gente leve em consideração isso. Nós temos que continuar nas ruas, né? Temos que ajudar essa nova geração a pensar, de fato, mecanismos que garantam que a reforma política se estabeleça da maneira que precisa estabelecer. Não pode ser apenas, né, um jogo de cartas marcadas para manter as coisas como estão. Bom, professor, qual é a sua opinião? Bom, vamos aproveitar, eu acho que a gente está encerrando pelo menos esse instante aqui do debate, talvez algumas coisas que eu pudesse, na forma mais pontual, sintetizar. E com todo respeito, sínteses minhas, eu não quero dar a última palavra em pensamento de ninguém, não é nada disso não. Né? Bom, eu tenho a impressão que nessas manifestações, movimentos de direita estiveram muito presentes, mas estão muito presentes, tentando surfar, como é mencionado aqui, né? O desvirtuamento das franjas mais radicais nos atos de violência, numa determinada manifestação, que parte para quebrar o comércio, para invadir a Assembleia, para invadir o Itamaraty, né? Isso não está no espírito original dessas manifestações. E isso também não é gratuito ou espontâneo, do meu ponto de vista. Né? Isso significa essa luta para direcionar o movimento. É uma tentativa de alguns para fazer com que todos, a diversidade total, vá para esse rumo. Isso é muito perigoso. Isso tem que ser rechaçado. Felizmente, os eixos principais dessas manifestações conseguiram não ir nessa onda, conseguiram se diferenciar, deixar de lado esse tipo de coisa. Principalmente por isso. Porque eu não estou aqui dizendo que manifestação para ser legítima tem que ser pacífica, não pode ser violenta. Longe de mim esse discurso, que eu acho ele cretino, né? Acho canalha esse discurso. Porém, no momento em que ele acontece nas manifestações, aqui, como tem acontecido no Brasil, a Assembleia Legislativa aqui de Goiás foi invadida e tudo mais, né? Isso tem um perfil de direita, fascista, de negação das instituições políticas e democráticas. Isso tem que ficar muito claro, porque há uma disputa de hegemonia desses movimentos. Há alguns que percebem que o movimento está um tanto sem rumo e querem dar esse rumo para ele. Querem dar esse rumo. Esse é o grande perigo no meu modo de ver. E eu acho que esses movimentos também, essas intencionalidades existiram nas manifestações e se agruparam também através da tecnologia das redes sociais. Também eles se comunicaram tweetando e facebookando por aí afora. Né? Mas, professor Pedro, não haveria grupos também de extrema esquerda que desejariam, às vezes... Claro, eu estou dizendo essa diversidade. Só que a gente falar da esquerda e generalizar... Não, esse pessoal da direita está disputando espaço aí também. E está tentando desmoralizar essas instituições. Tentando desmoralizar... Teria gente de extrema direita e de extrema esquerda trabalhando para que o movimento se torne mais violento. E eles não traduzem o espírito geral da indignação e da insatisfação generalizada no país. Segundo, essa insatisfação ela tem uma outra matriz. Né? Ela localiza também a mídia como eixo de poder. As
grandes corporações de mídia e de comunicação fazem parte do poder. Estão conluiadas, né, com as classes dominantes, com o Estado, com as mutretas, né, e com tudo aquilo que tem lógica com a própria política como área de resolução ou de sobrevivência ou de carreira para alguns grupos, ou de manutenção de poder de alguns grupos. Então, esse tipo de política é condenado. Eu acho como modelo, como padrão cultural da nossa herança republicana, elitizada, distante do povo, contra o povo, repressora do povo, né? Então, esse tipo de política está sendo renegado. Junto com ela, algumas instituições. Daí a necessidade de reformar essas instituições. Eu acho que dizer o governo do PT tentar pegar e dar o tom, o mote dessa reforma política, pode realmente condená-la na origem. Condená-la na origem. Ou será que o PT comete a ingenuidade, e eu jamais acreditaria nisso, né, de não perceber que ele também está sendo criticado, como o modelo petista de reproduzir o modelo tucano está sendo criticado. Está sendo criticado. É botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Na pauta essa do... A própria ideia desse plebiscito já tem um pouco de manipulação para esvaziamento da tese da reforma política. Né? O professor Flávio deu um exemplo muito bom. O Senado, numa situação igual à brasileira, onde nós estamos falando muito aqui de diversidade, heterogeneidade de bandeiras, significa heterogeneidade de reivindicações, de reclames, de realidades sociais distintas. É a Câmara dos Deputados que representa isso. Para que existe um Senado na vida brasileira? Qual, se não a única intenção de conservação e manutenção dessa ordem, já antiga, que vem de antes? Não tem outra função. Não tem outra função lógica. Lógica. Os deputados podem debater isso e refletir a diversificação da vida nacional com muita legitimidade e construir suas maiorias, que eventualmente vai me agradar, outra hora não vai, né? E assim vai se fazendo a política. Então, eu tenho a impressão que o Brasil pode aproveitar a oportunidade, né, de tirar muitas lições e encaminhar as coisas para um rumo melhor a partir dessas manifestações. Bom, infelizmente o nosso tempo está no final, mas eu queria agradecer muito a presença do professor Pedro Célio, a presença do professor Luiz Signatis e também do professor Flávio Sofiati. Muito obrigado por estar aqui e a gente com certeza vai continuar debatendo esse tema outras vezes. Obrigado. Ok, obrigado. O Conexões de hoje chega ao fim. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões e também participar mandando pautas, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o site, para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. Eu te espero no próximo sábado, às 3h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15. Uma ótima semana!